Imagine se Jó ele parasse. Imagine se Jesus parasse, se ele aceitasse o acordo que Satanás queria fazer com ele, lá no deserto. Imagine se Moisés parasse no meio do caminho. Imagine se Abraão parasse no meio do caminho. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego desistisse de Deus no momento que fosse jogado na fornalha. Imagine você. Imagine você se Daniel perdesse a esperança no momento em que foi jogado na cova dos leões. Aí eu venho para a sua vida e lhe pergunto: lembra daquele dia que Deus respondeu você porque você não desistiu? Todo mundo aqui já teve uma resposta de Deus um dia. Todos vocês um dia pediu algo a Deus. Você insistiu pedindo. Você insistiu pedindo e Deus lhe deu. Por quê? Porque você não desistiu. Então não desista da sua fé. Creia. Nunca duvide do seu Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Glorifica Ele bem forte. Graças a Deus. Amém? Atos capítulo 10, versículo 1. Nós vamos falar de um homem que para muitos jamais poderia se converter, porque ele era um não judeu. Na época, o não judeu era chamado de gentios. Amém, igreja? Os gentios, eles não acreditavam no Deus dos judeus. Amém, igreja? Um Deus vivo, um Deus poderoso, eles não acreditavam. Mas este homem, Cornélio, um centurião, ele demonstrou que você, temendo a Deus, você sendo um homem piedoso, você orando constantemente, buscando a Deus todos os dias, você irá encontrar o Espírito de Deus na sua vida e a sua salvação. Amém? O exemplo que nós temos desse homem é que Deus não faz acepção de pessoas, seja ela quem for, rico, pobre, branco, preto. Amém? Para Deus não significa nada isto, porque Ele ama a todos. E Ele, quando mandou o seu filho, colocou no coração de João para escrever isto, dizendo que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele cresce pudesse ser salvo. Amém? Diga glória a Deus. Ou seja, Jesus, que é o único caminho na nossa vida e que foi o caminho de Cornélio, através das suas atitudes, através dos seus feitos que agradavam a Deus. Pode sentar, Juninho, pode sentar, pai. O Espírito de Deus se apossou sobre Cornélio e o anjo desceu dos céus cara a cara para falar com ele. Amém? Numa visão. Numa visão. E isso pode acontecer com a gente? Pode. Mas antes de acontecer algo assim, antes de Deus lhe dar uma visão, antes de Deus falar com você, Ele primeiro observa
observa os teus feitos, as tuas atitudes, o teu comportamento. Amém, igreja? Amém. O que você faz, se você agrada a Ele ou não. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Amém. Então a Bíblia diz assim, Atos capítulo 10. Cornélio, que era um centurião romano, amém? Amém? E que foi convertido ao cristianismo. Quem sabe o que é cristianismo? Quem sabe o que é cristianismo? Cristianismo é o evangelho de quem? De Cristo, de Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele se converteu a Jesus Cristo. E nós também podemos nos converter a Jesus Cristo. Isso aconteceu na vida de Cornélio no primeiro ano depois de Cristo. Amém? Amém. A Bíblia diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Amém? Amém? Piedoso. Eu quero que você guarde esse versículo no seu coração. É isso aqui que vai mudar a sua vida. Amém? Amém? É isso aqui que nós vamos ler agora, versículo 2, que vai mudar a sua história, vai mudar o seu caminho, a sua vida vai ser transformada se você guardar isso no seu coração. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso e temia a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. Ou seja, Cornélio, ele ajudava as pessoas. Amém? Por ele ser uma pessoa de alta patente, tinha condições na época, ele ajudava as pessoas. Amém, igreja? Preste bem atenção. E o mais importante, a Bíblia diz, dava esmola ao povo e de contínuo orava a quem? A Deus. A importância de você vir à igreja é muito grande. É muito grande. Eu posso provar para você que muitas pessoas que não vêm para a igreja, ficam em casa, algumas entram em depressão, seu Antônio, outras em desespero, porque elas não conseguem resolver os seus problemas dentro de casa e também na rua, porque não tem direção, não tem auxílio. E a palavra de Deus, ela te dá direção, ela te dá auxílio. Amém, igreja? Amém. Ela te fortalece, ela não deixa você se abalar. Um dia desse eu preguei na sexta-feira lá na Várzea da Pedra. Não sei, você que recebe os vídeos, você ouviu essa pregação que fala dos dois alicerces que você tem que saber. Um é dar ouvido à voz de Deus, e o outro é não dar ouvido à voz de Deus. Amém? Amém. Quando você dá ouvido à voz de Deus, você passa a ser uma pessoa que constrói a sua casa em lugar seguro. E quando vem as correntes, as águas, e batem na casa, os ventos, que significam os problemas, as dificuldades, a casa não é abalada porque ela está edificada, ela está forte, então ela não se abala. O problema vem, as dores vêm, sabe, os momentos difíceis vêm, isso é fato. Sempre vai existir na face da terra problemas na tua vida. Todo dia você tem algo para resolver, para fazer. Mas a diferença é se você está alicerçado
ou se você não está alicerçado na palavra de Deus. Se você estiver alicerçado na palavra de Deus, você consegue vencer os problemas. Se não estiver, você vai desanimar, vai entrar em depressão e vai pensar até mesmo em se matar. Essa é a realidade. Amém, igreja? Por isso, Cornélio, se você entenda uma coisa, quanto maior o teu patamar de responsabilidade, maior é o que, São Antônio? Os problemas. Quanto maior o patente que você tem, a quantidade de pessoas para você direcionar, cuidar, maior são os seus problemas. E se você não estiver alicerçado na palavra, se você não for um homem piedoso, se você não for um homem temente a Deus, se você não for um homem que ora continuamente a Deus, você vai se abalar e você vai sofrer. Amém, igreja? Cornélio, eu creio, tenho a certeza que ele sabia disso. E se ele deixasse de orar a Deus, ele não iria conseguir chegar no maior patamar que ele chegou. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele, lhe disse: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, preste bem atenção, e as tuas esmolas subiram para a memória diante de quem? Deus. Diante de Deus. O que é que eu entendo com isso? O que é que você entende com isso? O que levamos a entender que quando você é um homem piedoso, quando você é um homem que teme a Deus, quando você é um homem que ajuda o povo, que ajuda as pessoas, as tuas orações é ouvida por Deus. Aí está o porquê que muitas pessoas ora, mas não conseguem ver uma solução, ela não consegue ver uma resposta de Deus na vida dela. Que às vezes ela não é piedosa, às vezes ela não é temente a Deus, às vezes ela não ora de coração puro, de verdadeiro, sabe, ela não é verdadeira nas suas palavras. Amém? Ela não ajuda o próximo, porque tudo isso influi no agradar a Deus, tudo isso influi em chamar a atenção de Deus. Pastor, o que a gente aprende nisso? Que para chamar a atenção de Deus, os meus costumes, as minhas atitudes, o que eu faço, tem que agradar a quem? A Deus. Amém, igreja? Amém. Não adianta você fazer algo pensando somente em você. Não adianta você viver pensando somente em você. Quem vai perder é você. Quem vai sofrer é você. Amém, igreja? Por isso Jesus disse: o maior dos mandamentos é amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. Você tem que entender a grande importância que tem em você agradar ao seu próximo. Que importância é, pastor? As tuas orações são ouvidas por Deus. Se você tiver um coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, você é daquele que a pessoa não pode falar nada com você, que você rebate com 7 pedras. Quando você orar, não vai chegar ao coração de Deus. Não vai chegar ao coração de Deus. Amém, igreja? É necessário entender isso.
E a Bíblia diz mais, continuando: agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que era o apóstolo Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhe a quem? A Jope. Você enxergou o que aconteceu aqui nessa passagem que a gente leu? A passagem, ela nos mostra que realmente Cornélio era temente a quem? A Deus. Porque imediatamente que o anjo se retirou, a primeira coisa que ele fez foi a ordenança que Deus mandou para ele: chama o profeta. Porque através de Cornélio, Deus viu que naquele lugar, se o apóstolo Pedro fosse pregar o Evangelho de Cristo, muitos iriam se converter. Amém? Amém. Olha o que aconteceu, muitas pessoas se converteram naquela época. A Bíblia diz, versículo 41, olha aí o versículo 41. A Bíblia diz assim: não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Pedro estava falando de quem? Dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivo e juiz de quem? Dos mortos. Você sabe por que Pedro estava falando isso? Porque os discípulos estavam falando: oh, você vai pregar para os gentios? Os gentios não querem nada com Deus, não. Você vai para lá fazer o quê? Mas antes disso, Pedro também teve uma visão, aonde Deus mostrou uma comida para ele. Ele disse que não ia comer, porque ele não comia aquele tipo de comida. E Deus mostrou para ele 3 vezes e ele não comeu. Aí, imediatamente ele entendeu que Deus estava querendo falar com ele, que Deus não fazia acepção de pessoas e que era para ele pregar também lá naquela cidade onde tinha os gentios, que na época eram chamados de não judeus. Guarde isso. Os gentios na época eram chamados de não judeus, porque eles não adoravam ao Deus dos judeus. Amém, igreja? Amém. Então Pedro falou para os discípulos: oh, eu vou pregar lá. Mas os discípulos: não vá não. Mas foi aí aonde, mais na frente, se a gente ler, Pedro reuniu o povo, pregou a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus se apossou de todas aquelas pessoas. A Bíblia diz, vamos ler. Ele diz, versículo 43: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de quê? Do pecado. Isso aqui eu mostro para você todo dia, ó. Todo aquele. Você sabe o que significa todo aquele? Todo aquele. Quando a Bíblia diz assim, todo aquele que crê, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que se você crer, você será abençoado, você será curado, você será salvo. Amém? Amém. Porque a decisão está em quem? Em você. A decisão está em você. Lembra o que a gente falou no início? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresça. Ou seja, se eu e você que ouvimos a palavra passarmos a crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que Ele falou que iria enviar para aqueles que o seguiam,
vai habitar na nossa vida e assim seremos transformados por quem? Por Deus. Amém, igreja? Amém. Olha a importância das tuas atitudes. Olha a importância de porque na Bíblia sempre fala que nós temos que deixar a velha criatura e se tornar uma nova. Porque está no que fazemos. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pelas suas obras. Que obras? O que ele fazia? As atitudes dele. Como ele tratava as pessoas. Abraão era tão piedoso, Abraão era um homem tão bom, que passou a ser amigo de quem? De Deus. Moisés passou a ser amigo de Deus. Porque você pode ver que todo aquele seu Antônio que passou a ser amigo de Deus ajudava as pessoas. Pode ver na Bíblia. Porque é isso que Deus ama. O amor. Aí a Bíblia diz: no final do tempo, no final dos tempos, muitos irão esfriar no quê? No amor. É o que destrói a pessoa dentro de casa, na família. Amém? Aí a Bíblia diz, o que aconteceu? Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam que? A palavra. O que isso nos leva a entender é que se eu sou um homem piedoso, temente a Deus, que ajuda as pessoas e oro sempre, o Espírito de Deus vai se apossar sobre mim. E se o Espírito de Deus se apossar sobre você, pode ter certeza absoluta que você já foi salvo. Amém, Cristo? Porque irá vir a remissão dos pecados. Porque o Espírito de Deus missionário se apossou daquele povo, porque o coração daquele povo estava o quê? Puro. Eles estavam diante de Pedro como homens e mulheres verdadeiros. Passaram a crer na palavra e se transformaram em nova criatura. Guarde isso. Eu e você, todos os dias, temos que nos transformar em novas criaturas. Amém, Cristo? Por isso Jesus, ele falava: vende tudo que tu tens e dá para os pobres. Ele dizia: não acumuleis tesouro, mas aonde? No céu. Jesus veio sempre desde o início anunciando: olha, se o meu Pai alimenta as aves dos céus, veste os lírios do campo, por que não o homem? Ele quer dizer que o homem não deveria ter avareza, olho grande. Amém? Amém. Que deveria viver pela fé em quem? Em Deus. E quando você vive pela fé em Deus, tudo que você faz, o que acontece? Será abençoado. Dá certo. Aí você pergunta: pastor, me mostre que dá certo. Tudo que eu faço dá certo, até o que era para dar errado dá certo. Essa semana eu estava trabalhando, conversando com uma pessoa, eu tenho certeza que eu fiz errado o negócio, mas quando eu fui ver, estava certo. Estava certo, senhor. Ficou bonito. Eu falei: não era assim que eu ia fazer, não, mas ficou bonito, desse mesmo. Dá certo. Você entendeu, sim ou não? A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa na nossa vida, que ela encurta o tempo para você, alonga o tempo para você, no momento que você precisa. No momento que você precisa. Por que o senhor fala isso, pastor? O que acontece comigo? Às vezes eu não estava olhando, eu estava com ele ali, eu falei: que hora é essa, Alex? Vixe, será que vai dar tempo? Eu falei: vai dar tempo. Vai dar tempo. Quando eu terminei, aparei uma parede grande, né? Até ele falou: rapaz, o senhor está igual um foguete.
Mas não é que eu estou igual ao foguete, é que Deus alongou o tempo para mim, Senhor Antônio. E eu terminei no exato momento que eu disse que ia terminar, não foi? Falei, Alex, nós vamos sair daqui 5 horas. E 5 horas a gente saiu de lá. Deus faz tantas coisas na minha vida que eu fico assim imaginando. Às vezes eu falo com a missionária, se as pessoas pensassem como eu penso, não que eu seja melhor que ninguém, mas que você não pega exemplo das outras pessoas, você tem que pegar exemplo de você. Você tem que ser o exemplo. Amém? Eu pego exemplo de mim para as pessoas. Eu falo, se eu fiz isso, deu certo, na tua vida também vai fazer. Às vezes eu fico pensando, se a pessoa pensasse desse jeito, que ela tem que amar o próximo, que ela tem que cuidar das pessoas, ela ia ser feliz como eu sou, porque eu sou feliz. Eu sou feliz. Não me desespero, não fico angustiado. A minha vida é tão maravilhosa, e tudo que eu peço a alguém, as pessoas fazem. E do nada. Sabe por quê? Porque eu busco ser piedoso. Tem gente até que fala, você é besta demais. Não é que eu sou besta, é que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou piedoso. Eu sou. Vai cair nesse tanto terrível, pai. Está com sono? Não? Eu sou temente a Deus. Amém? Eu procuro ajudar o próximo. E eu oro todo dia. Toda hora. Eu estou orando. Eu oro por você, eu oro por mim. Eu peço oração às pessoas por mim. Vira e volta, ore por mim. Desse eu orei um rapaz, e quando terminei de orar ele, eu falei, agora você tem que orar por mim, viu? Mas o senhor que é pastor, eu quero lá saber se eu sou pastor, mas eu também preciso. A humildade que Jesus ensinou aos seus discípulos, eu e você temos que pegar como exemplo. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. A única diferença é que você sabe uma coisa e eu sei outra. Não custa nada você perguntar, olha, como foi que tu fez aquilo? Me ensina aí. Aí você também, quando precisa, pergunta. Amém? Amém. Então, busque agradar a Deus nas tuas atitudes, naquilo que você faz, e Deus irá abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Amém, igreja? O Espírito de Deus irá se apossar de você e da sua casa. Se você quer que Deus te abençoe, agrade a Deus. Agrada o teu próximo. Tenha um coração bom. Ame as pessoas, seja ela quem for. Não perturbe o vosso. Creia em quem? E Ele irá abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Você entendeu, sim ou não? Então fique de pé em nome.